A graça e a paz de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, graças a Deus. Tenha esse tempo, esse momento, como uma oportunidade que Deus está te dando. E nós não devemos desprezar a oportunidade, em nome do Senhor. Abra aí sua Bíblia no evangelista Lucas, já há bem pouco tempo houve uma palavra aqui nesse texto, nessa história, e nós vamos continuar aproveitando a canja, como se diz. Lucas 19, a história de Zaqueu. Nós vamos meditar algo aqui para o nosso aprendizado e edificação e para o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Lucas 19. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho desfraudado ou roubado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, é por a palavra e teu Espírito que esperamos que o Senhor nos ajude a dar compreensão a essa revelação, em nome do Senhor. Amém. Diga comigo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aplauda Jesus e pode se sentar. Glória a Deus. Podem se sentar, por favor. Essa história é uma história que é comum nós prestarmos atenção a atitude desse personagem, Zaqueu. Ainda que o tema do Novo Testamento é Jesus Cristo, mas quando se vai falar nessa história, normalmente a gente usa a ação de Zaqueu para ensinar e edificar nossas vidas. Mas hoje, não hoje, mas há dias que Deus pôs em meu coração essa palavra: o Filho do Homem veio buscar
o que se havia perdido. Em meio a esse tempo que a humanidade tem vivido, somente quando a gente aceita Jesus e passa a caminhar a fé no Evangelho, é que a gente percebe que realmente estava perdido. E muito me admiro algumas pessoas testemunharem e dizer: realmente eu era perdido, mas agora eu encontrei a verdade, sou salvo em Cristo Jesus. Eu me admiro que essa mesma pessoa ainda se desviou. Não é verdade? A gente vê essas pessoas e elas se desviam. O fato delas se desviar tem uma origem, uma natureza. E esse texto, o qual nós lemos, onde Jesus diz que veio salvar e buscar o que se havia perdido, não é o que nós imaginamos, buscar o pecador. Jesus não veio buscar pecador. O que Jesus veio buscar e salvar é a conduta do ser humano, o comportamento do ser humano. Jesus veio buscar e salvar a origem da eternidade do homem, pois esse homem, ele foi criado santo. Esse homem, ele foi criado um homem com a mesma natureza de Deus. E o pecado adentrou a vida do homem e desfez tudo o que Deus fez nele. E como Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus de propósito. Você crê que Deus é Deus de propósito? Sim. Você crê que Deus é Deus de promessa? Sim. Aqui nesse escrito está a história da chegada da salvação de Zaqueu. Quando Zaqueu, Jesus declara: hoje veio salvação. E hoje veio salvação, não foi porque ele se esforçou, correu, subiu na figueira. Hoje veio salvação quando ele fez a declaração da conduta do reino, a conduta da vida eterna. Quando ele diz que se roubou, se defraudou, agora ele estava arrependido e ia devolver, Jesus reconheceu: agora alcancei, salvei. Entrou a salvação na vida desse homem. Mas também se encontra nesse texto, nessa história, princípios eternos, de leis eternas. Porque nós podemos fazer um comparativo de princípio de lei da vida eterna com a lei do homem. O homem, quando ele infraciona, quando ele erra, quando ele é condenado, trilha para esse caminho, a justiça quer saber qual foi a razão da pessoa fazer aquilo, qual foi a motivação. Você vê quando você escuta em um jornal que fala de um julgamento, de um assassinato, por exemplo, a investigação, eles querem saber a origem, a natureza, a motivação. Qual foi a motivação que houve para isso acontecer? Assim também é na nossa vida espiritual. Deus tem um propósito para nós, e esse propósito se cumpriu nessa história em Zaqueu. O propósito é que um dia que o homem caído, Deus disse, num diálogo com Satanás, em forma de serpente, ele disse, está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15,
da semente da mulher virá um, que será mordido no calcanhar, mas ele pisará a sua cabeça. Aleluia. Então Deus tinha um propósito de salvar a humanidade. Deus tinha uma razão para salvar a humanidade. A razão é porque todos são criaturas de Deus. E o propósito era ele tomar forma de homem, como veio em Cristo, e vencer, para que as pessoas pudessem alcançar essa salvação. E glória a Deus. Então esse homem, ele perdeu a origem eterna, a origem de Deus. O pecado substituiu a santidade pelo mundo, o pecado pelo pecado. Isaías chega a escrever, o messiânico Isaías chega a escrever e dizer que as pessoas se reúnem e se acumulam para pecar. E nós vemos isso, é comum nós ver hoje em dia a pessoa sem Deus na vida. Quando citamos essa expressão das pessoas sem Deus, é uma expressão que muitos ignoram, mas a própria palavra diz que antes do homem aceitar Jesus, antes do homem ter essa religação com Deus, ele vive nesse mundo sem Deus e sem salvação. É assim que expressa. Então, para nós é comum essa expressão, mas para alguns não. Até mesmo os cristãos, muitas das vezes, eles não se sentem bem por causa de alguém da família, um conhecido, um amigo, que não aceitou Jesus ainda, que tem fé em Deus, que acredita em Deus, mas na verdade, a questão da salvação não está no critério de acreditar, não está no critério de dizer, está no critério de nascer de Deus. As Escrituras afirmam que aquele que não nasce de Deus, esse não alcança o reino eterno. É um nascimento. Agora, essa história de Zaqueu, quando Jesus diz: vem, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, porque Zaqueu, essa história, ela não tem muita definição da história de Zaqueu. Deixa algumas compreensões, que é o suficiente para o que interessa para nós, que Deus vai nos dar como ensino. E Zaqueu era a linhagem de Abraão, por isso Jesus disse: hoje veio salvação, esse que é filho de Abraão. E Zaqueu era da descendência, da linhagem, era do povo escolhido, povo prometido. Então, o que foi que fez ele se desviar? Porque ele agora era um desviado. Ele agora estava fora do plano eterno. O que fez? Aí precisa a gente recorrer à linhagem, à história, à cultura. Era comum, e é comum, o judeu, quando uma criança nasce, não é como nós procuramos americanizar os nomes dos filhos, botar nomes. Eles não, eles têm uma cultura, uma tradição de colocar um nome que deve ser como bênção para a vida daquela pessoa. E o nome de Zaqueu significa inocente, boa, bom, justo. É isso o sentido dele. E como essa pessoa que dá origem de Deus, dos escolhidos, trilhou para esses caminhos, aí entra
nessa história que é literária a respeito de Zaqueu, entra para nós, entra a nossa vida nessa história. Ela entra porque nenhum de nós vamos subir numa ave espinhosa para ver Jesus, porque Jesus agora é Espírito. Nenhum de nós, pelo menos nós que estamos aqui, tem a estatura de Zaqueu, seja tão pequeno, para se caso Jesus chegasse aqui e precisasse subir. Então é uma história que é uma literalidade, mas para nós é uma metáfora. Uma metáfora que coloca a nossa vida nessa história. Zaqueu, diga, o nome dele significa inocente, justo, honesto, bom. Porque é para isso que Deus nos criou. É para isso. Mas o pecado, ele veio à nossa vida. E quando o pecado entra em nossa vida, ele tem forças, tem capacidade de fazer com que nós mude de direção. E nós mudamos de direção quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Zaqueu, judeu, um judeu comum. Agora ele era um chefe dos cobradores, mas ele era um judeu comum. E o que era, como Roma fazia uma estratégia, que é uma obra maligna, pegar um judeu que não vive em boa condição e que sonha melhorar, mas que não há meios para ele olha em torno e ele não vê. Então ele chamava em particular e dizia: faça parte dessa equipe de cobradores. O que é que ele estava dizendo? Renuncie a sua fé, renuncie a sua cultura, renuncie o padrão de vida eterna, renuncie o seu Deus e realize o seu sonho. Porque é isso que os valores do mundo faz. É por isso que eu sempre digo que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é pregado na essência. Nós não pregamos, porque ele leva ao homem a sonhar somente aquilo que lhe interessa, e não leva o homem a sonhar aquilo que interessa a Deus em seu favor. Todos querem uma melhora. Então, Zaqueu, ele é convidado para ser um judeu, e a partir daí ele nega a sua origem, ele nega a sua fé, ele nega a sua família, ele vai negando e nega a Deus. Em compensação, ele realiza o sonho. Agora é influente com a sociedade, é fluente com a sociedade, é muito rico, é chefe que dá ordem. E sabe, irmão, essa metáfora que enfia nós nessa história, muitas das vezes nós somos tentados a desobedecer a nossa fé, a nossa crença, os valores, a santidade e também o nome de Jesus. Em Apocalipse, Deus exalta na carta uma igreja dizendo: eu sei tudo o que vocês têm passado, mas você, em meio a tudo isso, vocês têm guardado o meu nome. Porque o que importa para a vida de cada um de nós que aceitamos Jesus,
O maior valor não é eu me denominar crente, não é eu me denominar religioso, não é eu me denominar ser de uma denominação. O que importa na nossa vida é a presença de Jesus em nós. E o valor do mundo e os convites do mundo, às vezes, por a nossa necessidade, porque nós estamos vivendo um sistema político, porque nós estamos vivendo um sistema religioso, que em muitas ocasiões não favorece a mim, que sou pequeno, que sou inculto, que sou simples. E isso às vezes combate com aquilo que você deseja. Eu gostaria tanto de possuir, por exemplo, um carro bom. Mas aí aparece uma oportunidade de um carro do seu jeito. Mas eu já vivi essa experiência. Eu fui, meu irmão Citonho, num bairro aqui de Tabuleiro, ver um carro. Eu já vivi essa experiência. Eu já acompanhei uma moto Bros, que eu não sabia que era dentro de um sistema. A moto tinha não sei quantas multas, a moto tinha muita infração, mas ela vivia dentro de uma legalidade ilegal, que eu fui parado, meu irmão Célio, vindo de Limoeiro, em Córrego de Areia, pela Blitz, entreguei o documento policial e ingenuamente disse a ele: por favor, tenha um pouco de paciência, que o duto que eu tenho dessa moto é esse velhinho aqui, já é remendado com fita durex. Eu disse: não importa não, eu vou baixar aqui o cima, não, pode estar liberado, você não vai pilotando porque você não tem habilitação. O Célio tinha habilitação que eu nem sabia. Você lembra, irmão Célio? Amém, ele lembra. Então o Célio veio pilotando, mas eu no anseio conheço essa moto irregular, eu não sabia. Porém eu fui com o Citonho num distrito aqui, numa comunidade, comprar um carro. Meu carrinho era muito velho e o preço lá era bom. Um Fiat Idea 2012, você lembra, Citonho? Aí eu cheguei lá, eu disse: por que esse carro está barato desse jeito? Pastor, eu vou vender esse carro que é para você. Eu só vendo porque é para o senhor é um pastor, um honesto, direito, BBB, e não tem perigo de você passar. E eu disse: o que é que tem? Não, esse carro aqui é o seguinte: eu tenho um filho que mora em São Paulo, e ele pega esses carros lá, faz um documento, e por 4 anos esse documento ele não consta no sistema. Quando pega o carro, o sistema indica: em dia, não tem multa, você pode levar 1000 multas, não consta, não vai constar no sistema. Aí eu disse: eu não posso comprar, amigo, esse seu carro. Vim com muito interesse, mas eu não posso comprar. Mas por quê, pastor? Você que é bom, que ninguém vai dizer. Justamente porque eu sou um pastor, sou um cristão, eu não posso. Quando eu descobri a moto irregular, já botei fora. Eu tinha um aparelho que eu apanhei por meio de um rapaz que instalava internet, e um dia o irmão antes disse: isso é pirata, isso é contra a lei. Não, eu pago lá. Não, mas é pirata. Não foi? Você lembra? Lembra-se? Amém. Aí imediatamente eu me desfiz. E é justamente o que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. É esse padrão, o padrão de justiça, o padrão de honestidade, de sinceridade, de santidade. Hoje o padrão de santidade parece que não existe mais nas igrejas. E olha que a igreja
cada um de nós recebemos de Deus o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é para nos convencer a arrependimento, a pecado, a juízo e a justiça. E por que, se nós temos o Espírito Santo, nós não estamos conseguindo viver em santidade? Por que nós temos o Espírito Santo? Ele não tem convencido nós a andar em justiça, porque às vezes há legalidade no meio do povo de Deus. Por quê? Porque nós sonhamos esse padrão que o mundo apresenta, um estilo de vida. Eu tinha um amigo, irmão, e ele disse: irmão, Deus tem me abençoado muito, a mim, essa pequena empresa. Eu disse: não é Deus, é sua ganância e sabedoria para comercializar. Como é que é Deus você botar uma empresa para vender moto irregular, moto roubada, moto de tudo que é jeito, moto sem documento, fazer documento, entrar em quadrilha que faz documento, fazer documento? Deus não está nisso, irmão. Aí eu disse: não, ele não está nisso aí não, Deus não está nisso. Não é Deus que está no seu negócio, é sua ganância e sua sabedoria em administrar. Aleluia. Então esse irmão, ele perdeu o padrão daquilo que Deus viu que o ser humano tinha perdido. Aleluia. Aquilo que Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E o texto, ele vai demonstrar isso. Um homem que tinha negado a fé, um homem que tinha negado as suas origens, um homem que vivia uma vida comum, agora, ao encontrar Jesus no seu dia comum, ele estava lá trabalhando. Ele estava lá dando de conta do seu recado de trabalho. Um dia comum. E nesse dia comum surge Jesus. Jesus está sempre presente, irmão, nas horas difíceis e nas horas fáceis, nas horas que você está em perigo e nas horas que você está em paz. Ele está sempre presente. Aleluia. Ele é o conforto e o consolo para nós. Ele é a direção certa para restauração. Ele olha e diz: Zaqueu, desce daí, convém que eu vá à sua casa. A sua casa o quê? Pousar. Não é visitar, irmão. Nós fomos chamados, nós fomos eleitos, nós fomos chamados para viver uma obediência de fé, para viver aquilo que Deus propõe para nós, e lutamos por aquilo que interessa a nós nesse tempo presente. Porém, nós lutamos por aquilo que interessa a nós no tempo presente, mas dentro da legalidade dos princípios eternos. Confiando em Deus, confiando na bênção de Deus. Você sabe qual o equívoco, o erro dos cristãos, da grande maioria? É ir ao encontro de bênção. Você já está sentado no lugar da bênção. O lugar da bênção é Jesus Cristo. E Paulo escreve e diz que nós estamos assentados com Ele. O lugar da bênção já existe, você está sentado. Nós não precisamos correr, nós precisamos obedecer. E quando nós obedecemos ao Senhor, não apenas pomos em prática aquilo que Deus está nos orientando, mas também estamos dando
nós também estamos dando autoridade da nossa parte para Deus agir em nosso favor. Eu estou concedendo. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que os anjos, eles são ministros, eles são labaredas de fogo, são ministros para ministrar na vida daquele que aguarda a salvação. Quando nós agimos dessa forma diante de Deus, honestamente, corretamente, em obediência, Deus libera, vá lá, aleluia, e atende a Ele, socorre a Ele, opera na vida dele, faça o milagre que ele precisar, aleluia. Zaqueu foi transformado nesse encontro de Jesus. Esse encontro com Jesus, houve a atuação do princípio eterno nele. Já disse: se eu roubei, eu devolvo. Já houve arrependimento. Se eu defraudei, vou devolver. E eu vou devolver quadruplamente, 4 vezes mais. Por quê? Porque um cobrador, ele não tinha salário. Ele não tinha salário. E eles, se a taxa era 100, eles cobravam 300, porque 100 era do governo e os 200 era deles. E quanto mais pobre você era, mais taxa alta eles aplicavam, para que você perdesse o que você tinha para ele, e assim acumulava a riqueza. Quando o nível social alto, as taxas não passavam muito. Por causa daquele público de alta condição, tinha influência com o poder. Então ele não podia bater de frente, ele ia para os pequenos. E quem eram os pequenos? Aqueles da sua origem. Aqueles que tinham a fé em Deus. Aqueles que sofriam na obediência e em esperança em Deus. Era aquele, é por isso que ele era tão odiado. É por isso que ele era tão maltratado. Aleluia. Então, quando ele encontra Jesus, ele logo acontece a aplicação dessas leis eternas. E ali ele começa a conduta, o comportamento da transformação. Porque, irmão, é incabível uma pessoa que conhece Jesus, que aceita Jesus, que tem um laço com Jesus, a vida não transformar. É incabível a pessoa que aceita Jesus, ainda não só não receber transformação, como não haver mudança. Muitos cristãos vivem, irmão, como se Deus não habitasse nele. Eles fazem as coisas no impulso da sua natureza, na sua razão, no seu entendimento, nas suas vantagens, e não se lembra que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, convém que eu habite. Não é convém eu passar, não é convém eu ir lá, não é convém eu estar junto com você, convém eu habitar. E é para isso que ele está em nós, como habitação em nós, para resgatar a nossa conduta, o nosso comportamento. Hoje não se fala em amor. O maior princípio de Deus, porque Deus é amor, não se fala em amor. Hoje nós vivemos um evangelho da lei, olho por olho, dente por dente. Então, resgatar. Hoje de manhã, madrugada, eu fui com Jéssica para o hospital, saímos daqui 1 hora e pouco, chegamos aqui
de alguma coisa, e de uma hora até de manhã eu não dormi mais. E eu orei e fui ler a razão de Lucas ter escrito Atos dos Apóstolos. Qual foi a razão? Ele já tinha escrevido esse livro, esse evangelho. Agora, por que ele escreveu Atos dos Apóstolos? O que ele queria? Porque Atos dos Apóstolos, ainda que chegou até nós, mas essa carta, Atos, foi privado. Essa carta foi escrita apenas para um homem. Não foi uma carta para comunicar a igreja, vai comunicar ninguém. Atos dos Apóstolos foi escrito para um homem. E esse homem, como Deus tem propósito, Deus é Deus de promessa. Esse homem, que a Bíblia não explica muito bem, esse homem, ele fez a divulgação, mas a carta foi para ele. E uma das coisas que me chamou a atenção em Atos dos Apóstolos, no começo dessa carta, foi Lucas descrever o nome dos apóstolos. Porque quando houve o batismo no Espírito Santo, lá quando houve o mover do Espírito, a Bíblia diz que tinha 120 pessoas, 120 seguidores de Jesus. Agora, por que Lucas citou apenas os 11? Porque Judas já não estava mais. E foi essa compreensão de Lucas que eu fiquei intrigado, e Deus falou comigo, Deus me deu compreensão sobre isso. Porque que em outra oportunidade eu vou continuar essa mensagem, Jesus nos nossos dias, Jesus nos nossos dias comum. Eu vou continuar. Qualquer hora dessa eu prego outra mensagem assim. Então, Zaqueu, ele que tinha falhado, Zaqueu que tinha se corrompido, Zaqueu que agia pelos valores do mundo, ele tinha perdido a sua conduta, o seu comportamento de Deus na vida dele. Agora, Jesus restaura e diz: hoje veio salvação. Quer dizer, Jesus confirmou. E é isso, irmão, que para a nossa vida precisa a nossa salvação ser confirmada. Porque se nós, olha, promessa, vitórias, são coisas que dependem de nós. O cumprimento é nós que vamos lutar e buscar ela. A promessa existe, a vitória tem a possibilidade, e é nós que temos que fazer isso. Então esse Zaqueu, esse homem, ao encontrar Jesus, ele agiu nos princípios eternos. Antes ele não ligava, pressionava um pobre, tomava, roubava, fazia tudo, ele não tinha problema nenhum. Agora a coisa era diferente, e Jesus disse: agora sim, seu padrão de vida é outro, seu estilo de vida é outro, é modelo de vida eterna. Aleluia. Agora confirmou a salvação nessa casa, porque você também é filho de Abraão. Aleluia. Nós não somos da descendência, da linhagem, mas fomos incluídos pela promessa, a promessa de Abraão a nós, que Deus fez e nos alcançou. Então nós temos esse dever, igreja, de ter o cuidado, para que a gente vá agindo de conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus não é só que eu seja salvo. A vontade de Deus não é só que eu chegue lá para conhecê-lo como Ele é. A vontade de Deus é que nós vivamos aqui na terra representando Ele bem. Bem.
viver como representante, como embaixador, como filho, como viver a nossa vida, viver bem. É porque quando se trata do significado de bem, imaginamos fortuna, porque é o que gerencia os valores do mundo. Fulano está bem, fulano está rico, fulano está não sei o quê. E não é isso. Bem é a condição que você está em Deus para viver mediante o que você está vivendo. Bem é você estar bem em Deus para viver mediante aquilo que você está vivendo. É por isso que Paulo diz: eu aprendi a contentar-me. Eu sei estar em guerra, eu sei estar em peleia, eu sei estar com fome, eu sei estar em abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Então é uma salvação confirmada, e a nossa vida será guiada por Deus, guardada por Deus, cuidada por Deus, mediante o seu poder. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Hoje de manhã eu levantei, eu fiz somente essa oração, muito cansado, de sono. Eu disse: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me convenceu, o Senhor me deu o Espírito, o Senhor tem sido tudo, mas ainda o tudo do Senhor me falta em mim ainda. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. O Senhor cuide da minha casa. O Senhor cuide da minha mulher. Você cuide dos meus filhos. Você cuide do trabalho dos irmãos da igreja. Você cuide quando a gente for pregar. Cuide da pregação. Cuide do louvor. Cuide da oração. Cuide do Senhor. Porque tudo é nele, por ele e para ele. Aleluia. Glória a Jesus. Então Jesus olha para Zaqueu e disse: então, Zaqueu, agora se confirmou. O filho do homem veio buscar. Ele veio buscar e salvar. Quer dizer, a busca não é o pecador. A busca é o comportamento, a conduta do pecador que agora foi transformado por Jesus, que é esses que vão ser arrebatados, é esses que vão para o céu. Aleluia, glória a Jesus. Então Zaqueu, pronto, está confirmado. E a história de Zaqueu encerra aqui, porque Jesus já confirmou, claro, literalmente na história da época. Para nós como metáfora, nós ainda estamos na peleja. Aleluia, crendo, confiando e obedecendo. E assim, esse povo que vai aprendendo, vai se submetendo, vai obedecendo, esse que em alguns momentos chora de tristeza, chora por uma dor, chora por uma perda, esse tem uma palavra para essas pessoas. Em Apocalipse 21:4 diz: e Deus naquele dia enxugará todas as suas lágrimas. Você não está desamparado, não só aqui não está desamparado, mas também quando chega lá tem um amparo. Amém? Aplauda Jesus com alegria. Glória a Jesus.